Pronto, vamos então dar início à sessão. O meu nome é Nuno Moura, faço parte do NEC e hoje estamos aqui para a terceira sessão de palestras do CIP, hoje focada no ramo da automação. Para começar, queria só dizer que esta sessão vai ser gravada, por isso quem não quiser que a sua voz seja gravada ou que não intervenha ou que escreva no chat quando for para fazer isso. Nesta sessão, os participantes também não têm acesso às funcionalidades de vídeo nem de áudio, por isso quando quiserem falar, têm que enviar mensagem ao anfitrião ou levantar a mão para dar autorização. Pronto, passando agora à sessão mais especificamente, gostaria de só explicar um bocadinho o CIP este ano. O CIP vai ter 5 semanas, esta é a primeira semana de palestras, sendo que esta é a última palestra desta semana. Este ano o CIP tem uma função bastante importante, porque, como devem saber, o plano de estudos vai sofrer várias alterações, sendo que até este ano os alunos no fim do segundo ano escolheriam um dos 3 ramos e agora vai ser alterado e ao fim só do terceiro ano é que isso vai acontecer, a quando da candidatura de mestrado, uma vez que o curso passará a ter a opção de licenciatura só de 3 anos. As escolhas de especializações também já não vão acontecer como aconteceriam, mas isso também são uma questão que vai ser aprofundada noutras sessões mais à frente do CIP. Portanto, hoje, como eu disse, vamos ter a sessão mais focada no ramo da automação, em que teremos os testemunhos da Beatriz Pinto, que está no 5º ano de Robótica, e do Eduardo Fonseca, que também está no 5º ano de Robótica, e do Ricardo Souza, que é um ex-aluno do curso, que está no INESCTEC, né? Pronto. Em relação à palestra 2, terá 2 momentos. Começaremos então com a exposição deles, em que darão o seu ponto de vista, todo o seu percurso, dificuldades, momentos de indecisão, o que fizeram para escolher, tudo isso. E depois uma segunda fase, em que será dada a oportunidade de vocês fazerem as vossas perguntas e eles responderão. Começaremos com a Beatriz, depois em seguida o Ricardo e terminaremos com o Eduardo Fonseca. Relembrando mais uma vez, a sessão vai ser gravada, por isso se não quiserem que o vosso áudio seja gravado, usem a funcionalidade de perguntas e respostas ou o chat para fazer as questões. Pronto, se não houver mais dúvidas, começaremos e darei a voz à Beatriz para começar. A fazer partilha. Podem só confirmar que estão a ver, certo? Sim. Sim, estamos a ver. Ok, boa. Pronto, olá, boa tarde a todos. Então, pronto, o Nuno já me apresentou, mas eu volto a repetir. Meu nome é Beatriz, estou no 5º ano, estou agora a trabalhar na minha dissertação e sou do ramo da automação e escolhi a especialização de robótica e sistemas. Pronto, eu sei que o vosso plano de estudos vai mudar, então as coisas que eu aqui for falar, as unidades curriculares que for falar, vão ser diferentes para vocês, mas mesmo assim eu espero que, ao estar aqui a partilhar a minha experiência, o meu percurso, espero que mesmo assim vos seja útil e que vos ajude nas vossas futuras tomadas de decisão e que isto vos seja útil. E eu vou começar por falar um bocadinho de como é que eu escolhi a automação, porque é que fiz essa escolha, depois vou falar um bocadinho dos pontos mais positivos e mais negativos do ramo. Vou-vos falar das áreas de conhecimento que envolvem, que estão relacionadas com a automação e depois no fim, uma parte mais interessante, vou-vos mostrar alguns dos projetos que tive a oportunidade de desenvolver ao longo destes 3 anos em automação. Ok. Então, por que é que eu escolhi a automação? Eu escolhi este ramo pela mesma razão, a principal razão foi a mesma pela qual eu escolhi vir para eletro. Eu sempre quis ir para a robótica e então escolher eletroautomação, esse era o caminho que me levava à área da robótica. Como é que eu fiz a minha escolha? Ora, apesar de eu já ter uma ideia bastante clara do que é que queria, visto que já tinha uma ideia bastante clara do que é que queria fazer quando saísse do curso, mesmo assim eu tentei me preparar o melhor possível e estudei um bocadinho as minhas 2 outras opções para mesmo assim tomar a melhor decisão para mim. Então o que é que eu fiz? Quando eu estava no 2º ano, nós apenas tínhamos acesso
a uma apresentação dada pelos professores, em que cada ramo era apresentado, e então assisti a essa sessão. Também consultei o plano de estudos do MIEC para ver que unidades curriculares é que iria ter em cada ramo, para tentar perceber do que é que mais gostava e se a automação era realmente aquilo que eu queria, e também acho que fui um bocadinho influenciada e baseei-me um bocadinho nas unidades curriculares que tive. Vocês e nós, no segundo ano, segundo semestre, temos pelo menos uma cadeira associada a cada ramo. A automação estava associada a ESA, então também baseei um bocadinho nisso. Pronto, este foi o meu processo. Eu considero que este não foi de todo o melhor processo, acho que não me informei o suficiente. Foi assim uma decisão um bocado tomada às cegas, porque lá está, foi muito guiada por eu querer ir para a robótica. E eu não sabia realmente o que era automação quando escolhi o ramo. Então o que é que eu faria diferente e o que é que eu vos aconselho a fazer? Se eu pudesse voltar atrás, eu teria apostado mais em falar com alunos que estavam naquele momento a fazer ainda o curso e que estavam na área da automação, e também com alunos que já tinham saído do curso. Porquê? Porque falando com alunos que saíram do curso, teria uma perspectiva do mundo de trabalho, o que é que eu realmente poderia fazer com a automação e com robótica, já que era o que eu queria, e falando com alunos do curso, porque é que isso é bom? Ora, eu disse que fui investigar o plano de estudos e fui ver as unidades curriculares que ia ter. Muitas vezes, quando nós vamos ver o plano, quando vamos ver a ficha de uma unidade curricular, às vezes é um bocado confuso, porque, pelo menos para mim, porque não dá para perceber realmente se vai dar muito trabalho, se vai ser muito difícil. Como ainda não tive, e ao ver uma cadeira pela primeira vez, como ainda não a tive, não conheço muito bem as matérias que vão ser dadas, não sei se realmente vou gostar ou não. Então falar com um aluno que já tenha passado que já tenha feito essa cadeira, acaba por ser um processo muito mais fácil, muito mais informativo e melhor. E falar também com professores do ramo também acho que teria sido uma excelente ferramenta, porque os professores poderiam ter dado uma melhor noção do que é a automação realmente, porque no primeiro e no segundo ano nós não temos bem a noção do que é. Ora, vocês têm uma grande vantagem em relação a mim, porque vocês têm o CIP, ou seja, vocês não vão ter que ir à procura de professores e alunos, porque o CIP dá-vos isso, e por isso, se eu tivesse o CIP, eu teria aproveitado, por isso aproveitem. Porque acho que vale mesmo a pena. E vou fazer uma referência, aproveitem o guia, porque vocês estão numa fase complicada em que o vosso plano de estudos vai mudar e vocês têm aqui um excelente recurso que é este guia que vos vai ajudar a navegar neste processo de transição, e por isso aproveitem. Era o que eu teria feito. Queria só, antes de continuar, referir que eu acho que este processo que vocês pelo qual vocês vão passar, esta escolha que vocês vão fazer, acho que é bastante importante. No entanto, não é definitivo, ok? Se vocês escolherem automação e depois não gostarem, não tenham medo de voltar atrás e trocar, e irem para energia ou para tech. Ou mesmo se vocês, quando acabarem o curso, vocês podem seguir a automação e depois podem acabar por fazer outra coisa completamente diferente, ok? Por acaso a automação é um ramo bastante abrangente e permite-vos isso. Por isso, eu só queria frisar que, pronto, é uma decisão importante, de facto, mas não é definitiva, ok? Dá sempre a voltar atrás ou fazer outras coisas, não é tipo o fim do mundo. E também, escolham o que gostam, só que o que gostam realmente, ou seja, tentem conhecer realmente o ramo e perceber o que é que realmente ele é. Não se sigam pela ideia que têm, porque eu fiz isso e eu não acho que isso foi o melhor processo. Ou seja, tentem mesmo perceber o que é automação e se realmente gostam do que é que vão lá aprender e o que é que podem fazer em automação, desculpem. E idealmente, na minha perspectiva, idealmente vocês escolheriam algo que gostem, mas também algo em que são minimamente bons. Idealmente. Pronto. Então agora falando-vos um
bocadinho da minha experiência em automação. Se alguma vez me arrependi da minha escolha de ramo? Sim, muitas vezes arrependi-me da escolha, mas apenas no início. E porquê? Eu senti que houve, eu não sei como é que agora será para vocês, mas eu senti que foi um passo muito grande passar do segundo para o terceiro ano. Senti que a carga horária foi muito, muito mais pesada. Porque em automação, na minha experiência, nós tínhamos projetos, trabalhos com entregas de relatórios e assim, testes, mini-testes, TPCs e exames. Tudo a todas as cadeiras. Então era muito, muito trabalho, muito stress. Tudo num semestre só, era muita, muita coisa. E depois, se vocês estivessem envolvidos em atividades extracurriculares, que vos aconselho, ainda mais trabalho, ainda mais sobrecarregados vocês ficam. Então, é assim um choque inicial. E então eu acho que este arrependimento, que não foi realmente um arrependimento, era muitas vezes devido à frustração e desmotivação que fui sentindo. Mas passado esse primeiro choque e depois de me ter habituado ao ritmo, eu olhava para o que estava a fazer, olhei para os trabalhos que fiz e senti que realmente sentia-me orgulhosa do que fiz e gostei imenso de todos os projetos que desenvolvi. E agora, estando no meu último ano, estando no meu terceiro ano em automação, eu continuo com essa opinião de que a automação foi definitivamente a escolha certa para mim. Felizmente, porque a minha escolha, tal como eu disse, acho que foi um bocadinho às cegas e devia ter sido um bocadinho melhor preparada. Mas felizmente foi a escolha correta e não me arrependo. Agora, acho que é muito importante dizer-vos alguns dos pontos negativos do ramo. Eu tinha expectativas bastante altas. Principalmente após aquele primeiro semestre em automação, eu achava que finalmente o curso ia ser prático, ia ser super prático, íamos fazer muitas coisas. E na minha perspectiva, à medida que nós vamos avançando nos anos, no curso, que devia ficar cada vez mais prático. Mas não é isso que acontece. Infelizmente, mesmo estando no quarto e quinto ano, nós continuamos a ter cadeiras muito teóricas e introdutórias, o que não é de todo desejável e é muito, para mim foi uma grande desilusão. Para vocês, do que eu vi do vosso plano de estudos, eu acho que isso está melhor. Acho que está melhor e espero que esteja. Uma grande desvantagem da automação é a desorganização. Muitas unidades curriculares são muito desorganizadas, as avaliações são injustas, as matérias não são bem dadas e por isso, se vocês vierem para a automação, o que vocês vão aprender é trabalharem, desenrascarem-se e aprenderem por vocês próprios e colaborarem muito com os vossos colegas, trabalharem muito em grupo, mas vai ser muito desenrascarem-se e é isso. Para mim a principal desilusão foi, tenho aqui robôs, porque pronto, eu queria vir para a robótica e o curso neste momento como está, eu não sei como é que agora mudando como é que vai ser, pode ser que seja melhor, mas neste momento vocês podiam passar os 5 anos do curso tendo ido para a robótica e nunca terem pegado num robô. E para mim isso é uma falha enorme. Nós em robótica trabalhamos muito com ambientes em simulação. Pronto, e não sei, acho que é uma falha que existe, mas é uma falha que pode ser contornada por vocês. E é uma coisa que eu vos aconselho a fazer, envolvam-se em atividades extracurriculares. Entrem em organizações, falem com professores, os professores são super acessíveis e têm montes de projetos nos quais vocês podem participar e podem desenvolver muitas competências e façam isso, porque, aliás, acho que isso é o melhor conselho que vos posso dar, é falem com professores, façam projetos, façam coisas, até uma boa forma para descobrirem o que é que gostam. Ok, vou só muito rapidamente apontar aqui as principais áreas de conhecimento da automação, porque tal como eu disse, acho muito importante vocês, antes de escolherem, perceberem o que é que realmente é automação, o que é que envolve. Eu não me vou alongar muito aqui, porque o Eduardo depois vai falar um bocadinho melhor sobre isso, mas quero só já apontar que eu não sabia, por exemplo,
para mim a principal área de conhecimento em automação, ou uma grande área, é controlo. E quando eu escolhi a automação, eu não sabia. E, aliás, eu acho que também nenhum dos meus amigos sabia. Que olhando para trás é um bocado ridículo, porque tem imenso controle. Então acho que é importante terem isso em mente. E claro, programação e eletrónica também são duas áreas muito importantes em automação. Ok, agora a parte mais gira. Vou-vos mostrar finalmente os projetos que pude fazer ao longo destes 3 anos. Alguns deles, projetos que pude desenvolver nas diferentes unidades curriculares e também alguns projetos que pude fazer porque fui falar com professores. Ok, peraí. Isto está em loop, isto, não sei o que é isto. Ok. Pronto, por exemplo, o primeiro é numa cadeira que nós temos que aprendemos a trabalhar com microcontroladores. Nós fizemos um carrinho segue linha. Isto aqui não era o teste, isto foi só tipo uns testes enquanto estávamos a desenvolver. Depois, o segundo era uma fábrica em que tínhamos que processar uma série de peças em diferentes máquinas, pronto. E o último era só porque foi engraçado, o último também. Basicamente tínhamos que ver a pulsação cardíaca, pronto. E esta aqui foi de uma das minhas cadeiras favoritas em que nós trabalhamos. Foi assim, mais introdutório. Não foi muito. Esta é uma cadeira específica de robótica, sistemas baseados em visão. Nós trabalhamos com MATLAB. Não, pronto, foi das minhas cadeiras favoritas, mas não acho que faltou fazer a ponte para a área da robótica. Mas pronto, aqui foi super giro. Nós tínhamos que identificar, isto é o trabalho que nós fizemos, tínhamos que identificar matrículas de carros e tínhamos que identificar. Aqui primeiro tínhamos que identificar onde é que estava a matrícula, depois tínhamos que identificar os diferentes caracteres. Eu achei super interessante. Isto aqui era um trabalho. O Eduardo depois também sei que vai falar de algumas destas coisas, por isso eu vou passar à frente. Isto era super giro, também era uma fábrica, só que esta aqui era mais complicada do que a que mostrei anteriormente, então esta só deu para fazer em simulação. E este basicamente era o outro trabalho em esteroides, mas foi muito mais interessante e foi incrível. Aliás, todos os trabalhos que eu estou a mostrar foram todos super interessantes de fazer. Isto aqui é só para vos demonstrar, pronto, que nós trabalhamos muito com simulações e eu acho que isso vai continuar a acontecer. E aqui só quero mostrar este, porque este foi um projeto que nós desenvolvemos numa cadeira que é basicamente uma cadeira de projeto, é super interessante. Ela continua no plano de estudos, acho que eu tive agora no 5º ano no primeiro semestre, vocês vão tê-la agora no 4º ano, 2º semestre, penso eu. E é super interessante porque nós tínhamos um cliente real, era uma pessoa fora da FEUP, era uma farmácia, e eles pediram-nos para desenvolver esta máquina. Quer dizer, fomos nós que fizemos isto tudo, fomos nós que construímos tudo, fizemos tudo do zero. Foi incrível, acho que foi dos melhores trabalhos que já fiz aqui na FEUP. Nós tínhamos basicamente que separar cápsulas, isto com som é mais giro, porque pronto, basicamente era isto que nós fizemos. Pronto, isto foi alguns projetos que pude fazer em automação. Ok, e agora, tal como eu vos disse, uma das melhores coisas que vocês podem fazer é falar com professores e envolverem-se em projetos com professores. E porque eu fiz isso, eu tive a oportunidade de ir em 2019 ao Festival Nacional de Robótica. Isto são algumas imagens de uma das provas em que nós participamos. Correu interessante, foi interessante. Foi uma experiência única, foi incrível. E gostava de ter repetido, só que o festival não existiu em 2020 e pronto. Isto aqui é também devido, é a mesma coisa, por ter falado com um professor e ter-me envolvido em projetos com ele, tive a oportunidade de fazer estas coisas. Este vídeo daqui da esquerda é um vídeo da Universidade Júnior. Vocês podem ver, nós utilizamos o mesmo desafio na Universidade Júnior do que no Festival Nacional de Robótica. Eu acho este vídeo engraçado porque vocês veem aqui que o robô falha no final e toda a gente fica desesperada. É um snippet para automação e robótica. As coisas nunca funcionam à primeira, nem à segunda, nem à terceira. E depois tem assim estes momentos como eles têm de frustração. Mas vale a pena, vale super a pena no fim. Isto aqui era um robôzinho com que nós brincamos. Pronto, eu gosto de dizer, vocês se quiserem fazer coisas mesmo, se quiserem ir para a robótica, falem com professores, porque
vale totalmente a pena. Pronto, e isto aqui é uma imagem que eu tirei, já não sei em que ano, com os meus amigos na sala de estudo, porque se servem para automação, vão passar muitas noites e muitos dias com os vossos amigos, com os vossos grupos nas salas de estudo ou no Discord, depende se puderem ir para as salas de estudo ou não. Só uma última dica, se forem para a automação, escolham muito bem os vossos parceiros de grupo, escolham bons parceiros de grupo. Pronto, é isso, obrigada. Obrigado, vamos agora dar a vez ao Ricardo. Ok. Conseguem ver o meu ecrã? Sim, estamos a ver. E a apresentação conseguem ver? Sim. Ok. Pronto, como o Nuno já tinha referido, olá, sou o Ricardo de Sousa. Só para falar um pouco sobre mim, durante o secundário não fiz o habitual, que era o curso científico ou de ciências, digamos. Fiz um curso científico-tecnológico de Eletrónica Industrial e Automação no Colégio de Gaia. Isso permitiu-me já estudar um pouco de automação, de linhas de produção, dar uns pequenos toques em robótica industrial e eletrónica e também ter a oportunidade de fazer um estágio profissional de 120 horas numa empresa chamada Tecnoscial. Depois segui, devido a todo este backtracking, segui para o mestrado integrado em Engenharia Eletrotécnica de Computadores. Durante o mestrado quis participar, principalmente a partir do terceiro ano, em diversas competições, que seja o Robot Factory, Academic Games of Engineering, o NAIL-IT. Também fui membro do NECO durante um ano, entre 2019 e 2020, e sou membro atual da equipa de futebol robótico, tendo feito tese em colaboração com o INESC-TEC. Pronto, atualmente sou investigador bolseiro em doutoramento. Apesar de ter iniciado o doutoramento na UTAD, fiz transferência para a FIUP. As minhas áreas de estudo é a localização, mapeamento, calibração de robôs e controle e geração de trajetórias. Pronto. Porquê automação? Pronto, desde logo começou pelo secundário. Todo o background que ganhei lá fez-me um gosto especial pela parte de automatização de processos. Ainda não tinha visto muita robótica, não me tinha agradado muito a robótica que tive durante o secundário, mas a parte da automação agradou-me imenso. Aqui ao lado foi quadros elétricos que montei no meu estágio profissional. Ponto que foi engraçado porque deu para mexer muito em hardware. Outra também parte importante foi o projeto de aptidão tecnológica de secundário, em que fizemos uma hidropónica automatizada. Claro que nós não tínhamos muita noção de qual eram os valores ideais para controlar, mas conseguimos controlar a água que passava pelos tubos PVC para dar às plantas. Conseguimos controlar a umidade dentro da estufa, etc. Pronto, foi extremamente interessante. E logo no secundário ter a oportunidade de fazer este projeto foi incrível. Por isso, devido a esse backtracking todo, já estava com o mindset de escolher a automação, apesar que fiquei um pouco também com um agrado por energia, mas depois escolhi a automação porque, pronto, sempre foi aquilo que eu queria seguir. A segunda razão por ter escolhido a automação é toda a lógica em si, ou seja, isto é o, se não me engano, vocês já vão começar a aprender que é os graph sets. Pronto, acho que é extremamente interessante e conceptualizar toda esta lógica, por exemplo, terem um processo e disserem, por exemplo,
estamos no estado inicial. Se não tiver certos parâmetros, avançamos para um estado de modo a que o nosso sistema faça que temos os parâmetros desejados. Pronto, acho isso incrível, porque vocês têm controle sobre o vosso sistema, ou seja, não é algo aleatório, ele faz o que vocês vos pedirem. Claro que há perturbações, etc., mas é extremamente interessante essa parte de controle. Depois, também escolhi a automação por causa da cadeira de inicialização aos ramos, sistemas de automação. A experiência foi fantástica, principalmente porque tive o professor Armando de Sousa. Foi um professor com quem como é que se diz? Com quem dei muita proximidade, não pessoal, mas o estilo dele de ensinar e todo o conhecimento que ele tentou-nos passar sem pôr-nos stress. Por isso achei espetacular a experiência com ele na cadeira, porque tive ele nas teóricas e nas práticas, e por isso também decidi ir para a automação. Pronto, a minha perspectiva, depois no terceiro ano, continuei a achar que a automação é fantástica. Contudo, as UCs depende. Vocês vão ter cadeiras como a automação, que é uma cadeira, acho eu que ainda é. Mas eu tive automação, sistemas baseados em microprocessadores, sistemas de informações, acho que foram cadeiras incríveis, que seja de software e um pouco de hardware, que deu para desenvolver muitos conhecimentos. Depois há outras que uma pessoa pensa porque é que elas estão lá. Claro que até podem ser algo de importantes, mas uma pessoa não pode se animar, porque senão também vai deixando coisas para trás, mas nem todas nos agradam. Depois, outra perspectiva é que no primeiro e segundo ano uma pessoa pensa que levamos aqui com tanta carga teórica, quer seja de controle, física, eletromagnetismo, circuitos, só que tudo isso é importante para transportarem para o terceiro ano e anos seguintes, porque depois é desenvolver sobre o mesmo e tentar evoluir sobre esses conceitos. E por isso é muito importante terem as vossas bases consolidadas, e para a automação, como a Beatriz referiu, controle, programação e eletrónica são as bases de todo o terceiro ano para cima, ok? Por isso é muito importante terem essas bases cientes, ou seja, não pensem que foi um desperdício, não. Foi saturante, de certeza, mas vão ser muito importantes. Pronto, e depois também a minha perspectiva foi as especializações que podem escolher, ou seja, apesar de eu já ter tido um toque robótico e já está para aí virado, por assim dizer, a parte de microeletrónica também me agradou muito. Fiquei muito indeciso até a última da hora, porque a experiência em sistemas baseados em microprocessadores, também pelo professor que já não está na faculdade, que é o João Paulo de Sousa, achei também muito incrível, uma cadeira muito bem organizada, muito metódica, isso quando era ele professor, mas muito 5 estrelas. E foi isso que me fez um bocado estar indeciso, mas depois escolhi a robótica porque principalmente para a parte de controle, que sempre fascinou-me um pouco. Pronto, e o Google é o vosso melhor amigo, isto é uma expressão, mas vem em seguimento do que a Beatriz referiu, ou seja, não pensem que os professores vos vão dar a papinha feita, digamos. Vocês vão ter muito que se enrascar. Também como a Beatriz referiu, vocês vão passar muitas noites e aconselho a passar com amigos, colegas de estudo, porque vai-vos facilitar imenso a vossa compreensão. O facto de só discutirem ideias e perspectivas sobre o mesmo problema é o que permite-vos depois chegar à solução. E também aproveitem a ferramenta do Google para pesquisem. Não fiquem parados à espera que quem vos disseu a informação. Não, vocês é que vão ter de ir atrás dela, ok? Depois, somente o curso, de todo que não, aconselho-vos a participar em atividades extracurriculares.
não participei na EBEC, mas todos os meus amigos e colegas foram à EBEC, acharam a experiência espetacular. Também participaram no Academic Games of Engineering, organizadas pela AFEUP, também muito bom. O NELIT, que pelo menos antes havia, agora já não se... Quer dizer, este ano não há de certeza por causa do Covid, que era organizado pelo NEC. Também achei uma oportunidade espetacular. Depois eu também fui no meu terceiro ano e no quarto ano tive a oportunidade de participar na organização dessa competição. Em competições da RoboCup relacionadas com robótica, quer seja Robotech Factory, Light, Robotech Factory. Para isto, se quiserem, falem com o professor Paulo Costa, com o professor António Paulo Moreira. São competições que a experiência, não só dos 3 dias, mas com uma preparação destas é muito boa. Fazem amigos, fazem contactos, fazem tudo. Depois também tem por exemplo, na equipa que eu estou, do futebol robótico, também podem participar. Também é os mesmos professores que estão ligados à RoboCup. Também é uma experiência muito boa. Tem a primeira experiência de participar em equipa, mas como eu vos apresento estas, também há muitas mais e procurem, falem com professores. Ok? Pronto. Ou seja, volto a referir, falem com professores, não tenham receio, ok? Se vocês mandarem-nos um e-mail, no máximo não me respondem, mas não tenham receio de ir à procura, de falarem com eles, de interagir nas unidades curriculares e de procurarem sempre algo mais, porque o curso vai-vos ficar sempre curto. Se vocês não procurarem outras coisas, atividades, quer seja atividades curriculares ou bolsa, etc., vão se acharem satisfeitos, por isso procurem por isso, ok? E estejam atentos a oportunidades como estágios curriculares, por exemplo, quer seja no LinkedIn, empresas relacionadas com o ramo. Por exemplo, dou o exemplo do Inestec, também tem várias bolsas. Façam essa procura, conscientes, claro, que vão ter de dar trabalho, mas será uma experiência muito enriquecedora para todos vós. Pronto, curiosidades e projetos. Dou alguns projetos ongoing, por exemplo, aqui no Inestec temos o RDH for Covid, que é uma solução robótica autónoma para desinfecção de superfícies. Isto foi tudo originado da pandemia, não é? Depois temos outros, como o Protec, o Replant, que é também o Inestec está muito forte na área da agricultura, da robótica, por isso, e é extremamente interessante, uma área que também, se quiserem, podem ter a oportunidade, mas, tal como digo, Inestec tem outras instituições, que seja a LSTS, SISTEC e outras várias, que a FILP está ligada, por isso pesquisem e procurem o que vos der mais gosto e contactem principalmente com as pessoas. A indústria 4.0, que é muito baseada em automação de processos, centralização de decisões, manutenção preditiva, tudo isto para alavancar a indústria para o nível seguinte e sermos cada vez mais eficientes na nossa produção. Okay. E pronto, não tenho assim mais nada a acrescentar. Qualquer questão, estejam à vontade de contactar-me. Tenho aqui 2 e-mails, também depois dou liberdade à organização de passá-los. Qualquer coisa, estejam à vontade. Ok, muito obrigado. Vamos dar agora a vez ao Eduardo, se quiseres. Olá a todos, vou então tentar partilhar. Se consigo partilhar assim. Estão a conseguir ver? Sim, está. Sim. A apresentação está full screen? Está. Perfeito. Okay. Olá a todos. Desde já, obrigado, Ana, pelo convite. Fico muito feliz por poder ajudar pessoas. Como a Beatriz mencionou, nós não tínhamos este tipo de recursos no passado, por isso fico muito feliz por poder contribuir para o vosso percurso. O meu nome é Eduardo, como já mencionaram, vou falar um bocadinho sobre mim. Tenho um percurso muito parecido com o da Bia, sou estudante do 5º ano, escolhi auto e escolhi robótica e sistemas como especialização. Eu vou abordar isso mais no final, mas também estive de Erasmus e sou membro do núcleo, que também são factos interessantes que depois
distinguimos um bocado. Eu antes de começar a falar do que tinha preparado, eu aproveitei e tive a oportunidade de ver o guia para entender um bocadinho melhor quais são, que já agora recomendo muito que vão ao site do CIP e utilizem o guia para se informarem das mudanças que vão fazer. Também vai haver sessões que o próprio departamento vai organizar a explicar estas mudanças, mas aproveitem esses recursos para não irem sem informação. Estive então a ver o guia para entender um bocadinho as mudanças, para não estar a dizer nada que não seja muito útil para vocês. E quero só frisar que então nós podemos ter a mesma especialização de robótica, mas especialmente atualmente as especializações são, no total dos 2 anos em que existem especializações, são no fundo 3 ou 4 cadeiras diferentes, variando, por isso tenho a noção que nós na mesma temos e trabalhamos muito com colegas das outras especializações, por isso acho que continuam a ser conselhos gerais e que podem ajudar. Aliás, nós até tínhamos alguma interseção com o ramo de energia. A principal mudança é que deixam de ser ramos, vão passar a ser as especializações dos mestrados, por isso é a especialização de automação agora. Mas certo. Eu queria então começar por explicar-vos um bocadinho a minha perspectiva de como é que acho que devem escolher o vosso percurso, não é? Que essencialmente o objetivo disto é como é que eu me ponho no caminho para fazer o que eu quero com sucesso, não é? E por isso, acima de tudo, eu quero dizer-vos, por favor, escolham o que vocês têm interesse ou que têm paixão. Eu sei que há muitos fatores que são limitativos e que podem ser obstáculos, mas façam o que puderem para acabarem em algo que vos deixe satisfeitos. Tipo, isto no sentido, a Bia já mencionou, não tenham medo de fazer a escolha errada, não é? Se entrarem no ramo que acham que não é para vocês e tiverem de atrasar um ano, façam isso. A vida não acaba aos 23, isto é uma coisa que eu notei muito na minha experiência lá fora, é que nós aqui em Portugal vamos diretos para a faculdade muitas vezes e acabamos nos 5 anos e vamos logo trabalhar. Não tenham medo de fazer alguns desvios no vosso percurso para tentar encontrar mesmo o que querem fazer. Por isso, relacionado com isso, eu digo, por favor, aproveitem todas as oportunidades e experimentem tudo o que puderem. Isto é fora do curso, mesmo coisas que não têm nada a ver com engenharia ou com ciências. Tudo. Quantas mais experiências vocês tiverem, quanto mais variadas forem, vocês vão ter melhor noção do que é que vos interessa. Isto passa coisas mais curriculares ou estágios profissionais, mas também são atividades extracurriculares, projetos, hobbies. Eu, muitas vezes, o que eu sinto que me distingue dos meus colegas e como me vai distinguir futuramente como profissional, são esse tipo de experiências diferentes que eu tive para além do curso. E eu vou mencionar isso um bocadinho mais à frente. Finalmente, pensem a longo prazo, no sentido de, então, o que é que eu posso fazer para me colocar na melhor posição para eu fazer algo que gosto, não é? Para fazer algo que quero. O curso é muito importante, obviamente, mas o curso é uma plataforma para vocês chegarem onde querem. E eu digo isto no sentido que a FEUP, muitas vezes, o que vos oferece, para além do curso, são as oportunidades para contactarem com empresas, contactarem com centros de investigação e, basicamente, colocarem-se no que aproximarem-se das coisas que vos dão dar oportunidades, não é? Muito do sucesso é estar no sítio certo, para além de competência, obviamente. Por isso, coloquem-se no sítio certo e aproveitem as oportunidades que vos dão. Então, porque é que eu escolhi a automação? Muito semelhante à Beatriz. Aliás, mesmo antes, eu já tinha o meu primo já fez o curso e acabou em Tech. Por isso eu já tinha a ideia de ir para a Eletro muito cedo, já no 9º, 10º ano, e tinha muito interesse em robótica. Por isso eu logo do início, como muitos, entrei no curso com o objetivo de ir para a robótica e por isso nem questionei qual era a minha primeira escolha. Mesmo assim, assisti à apresentação, acho que ainda fiz menos pesquisa do que a Beatriz, porque a Bia ainda foi a outros recursos, mas eu no fundo estava a escolher a minha segunda opção, mas reforço o que a Bia disse, acho que de facto é importante, mesmo que estejam decididos no que vocês querem, é importante terem noção do que está à vossa volta para
poderem ter outras oportunidades. Especialmente agora com as novas divisões, não é? Que vai ser no mestrado, em que esta escolha abre. Anteriormente vão ter tronco comum com algumas optativas. A questão das optativas é muito mais modular, é muito mais ajustável o que é que vocês vão poder fazer, em vez de ser uma escolha ou uma ou duas escolhas que fazem no início que define todas as vossas cadeiras. Em vez disso, têm várias escolhas que vão poder fazer ao longo dos anos e que vos vai dar esta maior flexibilidade do que tinham antes, que acho que é a grande vantagem desta mudança de curso e que fico muito feliz que vocês vão poder ter. Então, porquê a automação? Para mim, acho que é um ramo abrangente, como a Beatriz mencionou. Se tem interesse em aqueles aspectos de controle, a lógica que o Ricardo mencionou, e isto é muitas vezes aplicado no contexto industrial, da indústria, por isso linhas de produção, esse tipo de situações, mas tem, obviamente, aplicações em contextos diferentes, mas esse é o foco principal. E, como menciono frequentemente, é o foco em projetos. Existe, se calhar, um estereótipo que não é muito apropriado, mas que foca, se calhar, tech é mais focado em estudo teórico e automação é muito focada em projetos e assim. Obviamente isso tem níveis, mas como a Beatriz disse, é verdade que nós fazemos muito projetos. E relacionado com isso, quais são os argumentos contra ir para a automação? É exatamente o que a Bia mencionou, é longas horas de projetos. Para mim, uma cena que me desapontou muito, peço desculpa, uma cena. Um aspecto que me desapontou muito era que, de facto, tínhamos trabalhos práticos e tínhamos projetos, mas que era muitas vezes em simuladores, especialmente em robótica, é algo que me desaponta imenso, porque sinto que não nos prepara suficientemente bem para o que é a realidade. Acho que era fácil de implementar em muitas cadeiras, usar robôs simples para aprendermos os conceitos. Acho quase ridículo que nós podemos chegar ao fim do curso, mesmo à dissertação, e nem sequer saber o que é o ROS, que é o Robot Operating System, que é um standard absoluto em toda a indústria. Pronto, aspectos desses que eu sinto que são falhas de automação, mas como havia dito, nós podemos colmatar e que eu tenho esperança que vão ser também melhorados no futuro. E finalmente, esta questão de muita aprendizagem por mim próprio. Inclusive, houve cadeiras em que eu, por exemplo, tive de aprender Java por mim mesmo, sozinho, sem ter contacto qualquer nenhum com linguagem orientada a objetos. Tive de aprender uma enquanto estávamos na cadeira, que se calhar às vezes é um problema. Naturalmente, há estas desvantagens, mas todos os ramos e todos os percursos têm as suas desvantagens e vantagens, e tenho a certeza que não sei de muitos outros desafios que os outros ramos têm, por isso não deixem isso também desmotivar-vos. Sobre o CES, as unidades curriculares em si, acho que para vos dar um bocadinho de contexto, especialmente se são dos anos mais para trás, acho que as cadeiras que ficam mais convosco e que são mais importantes, acho que obviamente são as programações, circuitos, e depois também, como mencionaram, não é possível impossível entrar em automação sem saber o quão importante é controle, teoria de controle então, e sistemas de automação. Por isso, existem muitos diagramas e muitos esquemas de qual é a lógica do controlo do sistema e tudo do género. E por isso, as áreas recorrentes em unidades curriculares são eletrónica. Eu acho que durante muitos semestres havia pelo menos uma cadeira de eletrónica aplicada, eletrónica industrial, por aí fora. Controlo, existe um bocadinho em quase tudo. Programação e associada a isto esta questão da lógica. Por isso, esses para mim são os focos principais e o que eu senti que era mais importante especificamente da automação, porque mesmo nós tivemos muita interseção com cadeiras de energia e tudo. Acho que isso muda ligeiramente, mas havia algum tronco comum que nós tínhamos ainda com energia. Por isso, essas que eram mais específicas da automação, era este o foco. Agora, vou falar-vos um bocadinho dos meus projetos. Vou parar a dar.
como havia, então, eu tenho aqui, não sei se consegue ver o meu rato, mas em sistemas baseados em microprocessadores, isto é um projeto que nós fizemos basicamente com uma matriz de LEDs para controlar. Era um display de um elevador, em controle digital, que é basicamente teoria de controle, mas muito mais difícil. Fizemos o sistema todo, é um projeto só para mostrar que projetos vão para além de pôr coisas práticas, não é? Isto é muito trabalho de cálculo e teórico nesse sentido. Este é o projeto mais recente. Nós, no semestre anterior, ou seja, quinto ano, primeiro semestre, obviamente os anos agora não interessam porque as cadeiras são muito, foram mudadas muito, umas mais para trás, umas mais para a frente, mas no geral vão passar pelas mesmas coisas, simplesmente a ordem poderá ser diferente, mas este é um projeto que nós fizemos em sistemas de engenharia, que é basicamente uma cadeira de projeto. São projetos com 10 pessoas, são das cadeiras mais desafiantes do curso, e basicamente desenvolvemos uma aplicação de telemóvel para controlar interruptores. Por isso, aquelas caixas, existem vários módulos e encaixavam e por aí fora. Ainda mais, então, sistemas e automação. Sistemas em automação é o cheirinho, não é? Por isso é um bocadinho deste controle e de como funcionam os graph-sets, as máquinas de estado. Depois a automação é o controle de uma fábrica, como vemos aqui, e é usar mesmo em prática. E depois informática industrial, que são estas imagens são dessa cadeira, é que é mesmo, para mim foi das cadeiras mais interessantes, porque eu senti que estava a fazer o processo inteiro de controle disso. Estávamos a fazer mesmo da própria lógica das células e dos sensores para até ao nível mais alto de interface, de mostrar que peças é que chegaram aonde e tudo. Por isso foi um projeto muito envolvido, com muitas partes a funcionar, aliás, com a comunicação toda entre os diferentes aspectos da fábrica, que foi muito interessante. Agora, um bocadinho específico de robótica, foi porque robótica é muito fixe, a ideia é muito fixe, mas pôr em prática é uma questão diferente, no sentido em que é trabalho rigoroso, no sentido de aqui temos à espera um bocadinho a base robótica, especificamente manipuladores robóticos, ou seja, braços robóticos, são as juntas que existem, como é que passar de um referencial para o outro, as coordenadas, como é que é o movimento, esse é o tipo de coisas que se começa a dar nas cadeiras específicas de robótica. Também depois faz o mapeamento para o robô saber o que está à sua volta e para o próprio controlo. Por isso, isto aqui acho que é de sistemas robóticos autónomos, em que em simulador, por exemplo, implementávamos basicamente algoritmos de mapeamento e planeamento de trajetórias. Eu depois, se quiserem, por favor, contactem-me e podemos falar disso mais aprofundadamente. Mas relacionado com isso, eu quero um bocadinho mencionar-vos as coisas para além do curso, não é? Porque como eu mencionei, para mim é o que vos distingue muito e obviamente esta escolha é importante, mas podem ir muito para além dela. Especificamente para mim, o que me diferenciou bastante e o que me deu muita mais noção do que é robótica foi a minha experiência em Erasmus, que foi no meu quarto ano, no primeiro semestre, por isso também era o primeiro semestre de especialização, por isso ainda não tinha tido cadeiras específicas de robótica, mas mesmo assim, durante esse meu Erasmus lá, não só tive contacto direto com robôs, como uma dinâmica de trabalho muito diferente e, inclusive, desenvolvemos mesmo um projeto com Turtlebot, que são sim uns robôs pequeninos, basicamente na cloud fazer a gestão de frotas desses robôs. Escrevemos um paper, escrevemos como se fosse um paper formal, apresentamos para os restantes mestrados, por isso que me deu muito literacia académica e preparou-me muito para o que é o tipo de... Qual seria o meu caminho se eu for para a investigação, certo? Para o ramo académico. Também tive contacto, fiz um estágio curricular no CEIA, que também me deu um bocadinho essa perspectiva de uma empresa.
Outro aspecto engraçado é, então, no semestre passado nós temos também a opção de escolher qualquer unidade curricular. Acho que ainda vocês têm essa oportunidade uma ou duas vezes ao longo do curso, mas eu no semestre anterior, em vez de escolher umas cadeiras mais próximas, como a maioria das pessoas, eu escolhi jogos digitais do mestrado de multimédia da FILP e usei como oportunidade basicamente para aprender a fazer videojogos, a usar Unity, que era sempre que era algo que me interessava muito. E eu menciono isto porque isto foi algo totalmente fora da caixa, no sentido de que não é algo específico de robótica, mas eu ter feito isto, tive bons resultados e aprendi muito, e os professores gostaram do trabalho que eu fiz e recomendaram-me a um colega da cadeira de desenvolvimento de jogos de informática, e por isso eu agora, a oportunidade que eu tive estou agora monitor dessa cadeira este semestre, e foi graças a esta oportunidade de basicamente ter feito uma escolha pouco ortodoxa e fora da caixa, em algo que me interessa especificamente e que eu tenho também tenho paixão sobre isso, consegui ter bastante sucesso e aprender por mim mesmo não sendo da área, e abriu-me uma oportunidade que de outra maneira não teria tido. Não é? Por isso, este exemplo é basicamente para dar esta questão de que não hesitem em testar coisas diferentes. Eu dei exemplos que é mais relacionados com a engenharia, mas eu falo mesmo hobbies totalmente fora da caixa. Usem essas oportunidades para ver, para ver o que é que podem fazer no futuro, não é? Porque tem muitas hipóteses. Também mencionei, sou membro do núcleo. Por isso, sim, por favor, agora acho que já terminei. Se tiverem alguma dúvida, por favor, não hesitem em contactar-me, deixem aí o meu e-mail. Certo. E acho que é isso. Muito obrigado a todos. Espero que vos tenha sido útil. Pronto. Vamos então agora dar a oportunidade a quem quiser de pôr as suas questões. Acho que já temos algumas, na verdade. Eu vou lendo as perguntas e depois vocês, quem se sente mais à vontade de responder, pode responder. Sintam-se à vontade. Então, a primeira pergunta: no futuro pós-ensino universitário, sentem que o mercado de trabalho vos dará a oportunidade de fazerem aquilo que tinham a expectativa de fazer na área de formação em automação, por exemplo, quanto à robótica? E sentem que o facto de quase só usarem simuladores limita a nossa formação? Eu posso começar, eu já ainda tenho o micro. Eu depois passo a palavra ao Ricardo, que ele já deve ter mais experiência relativamente a isto. Mas sim, eu dei um exemplo específico que achei muito limitante, que foi mesmo com a minha experiência de Erasmus, tive então o contacto com pessoas que estavam especificamente no mestrado de robótica e que tinham já contacto mais direto e estavam mais treinados nesse aspecto. E por isso eu senti muito limitante voltar para cá e ver a abordagem diferente, como não era abordado, especificamente era o ROS, Robot Operating System. Acho que isso é uma falha ridícula, honestamente, o facto de nós podermos chegar até à dissertação no último semestre e até lá não ter tido contacto nenhum com o robô em si, com o ROS, que é absolutamente ubíquo na área. Por isso acho que há de facto limitações, mas é como nós mencionamos, há limitações em todas em tudo, e nós temos de saber navegá-las para colmatar esses problemas. Eu não sei se, Ricardo, se queres acrescentar, já que tens mais experiência no mundo de trabalho. Eu posso falar, lá no contexto de Portugal, diria-vos que em termos de mercado de trabalho, principalmente em robótica, ainda está muito pouco desenvolvido. Porque a indústria em Portugal parece estar muito aí na parte da automação e ainda está a dar o passo para a robótica. O que vos aconselho é, se querem robótica mesmo, tipo, aproveitem a tese para verem se gostem, porque tal como o Eduardo disse e a Beatriz, é muito à base de simulação e só na tese, se vocês escolherem uma tese relacionada com robótica, aí é que têm a oportunidade de mexer com robôs, experimentar, verem se gostam. Depois daí, se querem continuar no país,
o meu conselho é seguir a investigação em robótica, principalmente porque a indústria ainda está muito pouco desenvolvida, só se for mais startups, mas mesmo startups que eu saiba ainda há muito poucas em robótica em Portugal. Se não, aconselho-vos a aventurarem-se, não tenham medo, vão lá para fora, para o estrangeiro e façam-se ao trabalho. Agora, e no estrangeiro, robótica está... Já várias pessoas me descreveram que é muito fixe a experiência lá fora e existe mesmo já trabalho na área, por isso. Acho que agora, claro que a parte de simuladores sim, limita a nossa formação, principalmente porque, por exemplo, eu aprendi se calhar mais durante toda a minha tese do que nas outras cadeiras que foram à base de simuladores. Tipo, só quando uma pessoa experimenta a programar num robô real é que vê-se todos os problemas que podem surgir. Por isso, sim. Acho que está respondida, certo? Não? Sim. Não sei se a Beatriz quer acrescentar. Acho que não quero acrescentar nada a esta questão. Acho que ficou esclarecido também. Okay. A outra pergunta, como é fazer investigação em automação? Não sei se alguém quer responder. Acho que só o Ricardo é que vai responder. Pois, acho que sim, Okay. acho que o Ricardo. Estou a fazer investigação em robótica e também a minha tese de doutoramento é relacionada com robótica. Quanto à parte da automação, não tenho assim muito conhecimento, porque não interage muito mais com robótica do que com a parte da automação, mas está tudo ligado entre si. Por isso que vos aconselho, se estão interessados em investigação só em automação, escolham uma tese relacionada com essa área e depois falem com o professor, com o vosso orientador, caso estejam interessados. Mas agora tenham sempre noção que a automação vai estar sempre ligada com robótica, por isso terem noções dos dois dá-vos muito maior, um currículo muito mais poderoso do que só estarem focados em automação. Okay, obrigado. Tenho aqui uma questão que o Eduardo já acabou por responder um bocadinho, mas não sei se os outros querem acrescentar alguma coisa, que é sobre agora as coisas cadeiras terão mais liberdade. Se acham que isso é uma mais-valia e se gostavam de ter tido essa liberdade na vossa escolha. Que eu posso falar. Realmente o Eduardo já falou que acha que isso é uma vantagem e eu concordo, porque tal como eu disse, nós tivemos que fazer algumas cadeiras que sentimos que não faziam muito sentido tê-las na especialização de robótica, por exemplo. E agora vocês têm a possibilidade de contornar isso. Vocês têm agora muito mais poder sobre o vosso futuro e sobre a vossa formação. Eu acho que isso é definitivamente uma mais-valia. Agora, vai-vos dar mais trabalho, porque vão ter que pensar um bocadinho mais sobre o que é que querem escolher e vão ter que investigar um bocadinho mais sobre cada cadeira e perceber o que fazer para se formarem em determinada área, por exemplo. Mas sim, eu acho que vocês têm uma grande vantagem. Aliás, eu acho que quem está do novo plano de estudos que eu vi, eu acho que quem tem vantagem é quem está no terceiro ano neste momento ou no segundo, porque não levam com cadeiras chatas que agora vão existir na licenciatura e levam só com as vantagens todas que vão ter no mestrado. Por isso, para vocês agora, acho que sim, têm grande vantagem. Ok. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa. Não. Agora tenho aqui uma pergunta do André, que é se podiam dar exemplos de professores que aconselham contactar relativamente a projetos extracurriculares. Ele tem especial interesse na área de robótica e eletrónica. E como é que devemos abordar os professores quanto a este tema? Não sei se posso responder, não sei se vocês depois quiserem, já que estou com o micro ligado. Ok. Ok, vou-te dizer primeiro... Ok, professores na área de robótica e eletrónica, tens imensos. Olha, eu na área da robótica diria-te para falar definitivamente com um dos seguintes 3 professores, com o professor Armando Souza, acho que é o último nome, o Armando Souza,
Paulo Costa ou António Paulo Moreira. Aliás, os gabinetes deles são, são todos no mesmo sítio, no Jota. De eletrónica, ok, eletrónica é um bocado vasto. Por exemplo, se quiseres, o primeiro nome que me vem à cabeça, é que eletrónica tem, ok. Por exemplo, se for eletrónica automóvel, fala, por exemplo, com o professor Armando Sousa Araújo, o ASA, porque ele trabalha muito nessa área. Também, e ele tem bastantes projetos e tem bastantes coisas que podes fazer. Também tens o professor Adriano Carvalho. Não tenho a certeza que projetos é que ele faz, por isso não tenho a certeza, mas pronto, mas eu diria-te aqueles 3 de robótica, até posso escrever depois para não esquecer os nomes. Pronto, e da eletrónica, o primeiro nome que me vem à cabeça é mesmo o ASA. Como é que deves abordar os professores? Olha, é assim, como agora estamos em confinamento, pronto, não podes ir bater à porta do gabinete. Mandas um e-mail e é mesmo dizer, olha, professor, tenho interesse nesta área, gostava de saber se tem algum projeto em que eu posso participar. E mandas um e-mail, ou então, se tiveres sorte e tiveres aulas com um deles, um dos professores que eu referi, falas com eles no final da aula. E eles arranjam-te logo coisas para fazer e ficam... O professor Armando fica super entusiasmado quando alguém quer fazer coisas. Ele tem imensas ideias, imensos projetos, e ele está sempre a dizer que quer é que as pessoas venham, e ele só precisa de pessoas para fazerem as coisas. Por isso é mesmo isso, é e-mail, e há professores que demoram um bocadinho mais a responder, mas por acaso a maioria destes respondem rapidamente. Pronto, mas acho que a melhor abordagem é mesmo tipo, ir ao final da aula falar com um deles, e quando as coisas voltarem ao normal, ires bater aos gabinetes, à porta dos gabinetes. Obrigado. Acho Acho que ficou respondido. Sim, diz. Mais 3 professores, que é o professor Nuno Cruz, que vocês já devem conhecer de Tecon, também está ligado à robótica com um crash da Inestec. O professor José Carlos Alves também está um pouco ligado à robótica e edição. Também o professor João Tassi Souza, que é do LSTS, que também está ligado à robótica. Estes 3 que eu referi estão mais ligados à robótica subaquática, e os 3 que a Beatriz referiu estão mais ligados à robótica terrestre. Sim, terrestre. Desculpa, foi falha minha, que como era mais o meu interesse, eu falei dos que me vieram à cabeça. Mas eu depois, nós dissemos, eu não sei se o Eduardo tem mais algum de eletrónica em mente, mas eu posso falar com amigos da especialização de eletrónica para ver, tipo, porque eles devem ter uma melhor noção, e depois eu posso te mandar mensagem a dizer que professores que era fixe para falar e que projetos é que eles podem ter. Sim. Obrigado. Posso só responder a uma pergunta do chat, que foi o Tiago que fez. Em auto, quem possui um computador com sistema operativo macOS sai muito prejudicado relativamente ao Windows? Falo, por exemplo, logo na primeira aula da SA, disseram que não poderia usar macOS. Teria muitos problemas ao longo do resto do ramo da automação? Digo isto pois ferramentas como o apps.fe.p.pt não funcionam realmente como um computador normal. Eu posso responder muito rápido a esta. Honestamente, sim, infelizmente, porque já no geral em robótica em robótica especificamente existe preferência, e mesmo em automação no geral existe preferência por projetos em Linux, existe muito desenvolvido em Linux, e também existe acesso a Windows, mas especificamente nas aulas, nas UCs, como há uma grande preferência ao longo das cadeiras de usar as ferramentas desenvolvidas na própria FEUP, e vocês já tiveram contacto com o FEUP Autónomo, presumo, mas também existe por exemplo, nas cadeiras de robótica, sistemas robóticos autónomos, nós usamos o Sim2, que também acho que não tem suporte para macOS. Corrige-me se estiver errado, Beatriz. Por isso, sim, acho que é uma grande desvantagem, de facto. Lamento, é mesmo um problema. Mas sim. Acho que todos concordam. Só acrescentava
Sim. Concordo com o Eduardo, tipo, infelizmente, mesmo em robótica está muito orientado ao Windows e a Linux, mas vocês podem sempre fazer máquinas virtuais e instalar lá sem, por assim dizer, estragar o vosso sistema operativo. Claro que não é tão rápido, não é tão fluido, mas aconselho-vos a explorarem essa possibilidade de instalar máquinas virtuais, quer seja para o Windows, quer seja para o Ubuntu. Ok, obrigado. Mais uma pergunta. A área em visão por computador é muito abordada ou não é muito aprofundada? Podem falar um pouco sobre esse tema? Pronto, nós no plano atual nós só tivemos uma unidade curricular que era dedicada à área de visão. E eu até mostrei, foi a cadeira onde eu desenvolvi aquele projeto que eu mostrei a foto, que era para identificar as matrículas. Tipo, é um bocado uma introdução. Eu tive no quarto ano, primeiro semestre, foi a minha primeira específica de robótica. Pelo que vi do novo plano de estudos, vocês vão continuar a ter uma cadeira de visão, mas consultem o novo plano e o guia para ter a certeza de que o que eu estou a dizer é verdade. Mas não é muito aprofundada, mas é o que eu digo. Acaba por ficar um bocado tudo assim mais pela introdução, percebem? Por exemplo, nós nessa unidade curricular, nós usamos o MATLAB, ou seja, para a área de robótica faltava tipo fazer alguma coisa mais relacionada com robótica, na minha perspectiva. Não sei se o Ricardo quiser complementar, porque ele também, o Eduardo teve em Erasmus nesta altura, mas não sei o que vocês querem complementar do que eu disse. Sim, concordo. Infelizmente é só a única cadeira e fica um bocado curto, mas na tese, se gostarem de visão, podem ter a oportunidade de explorar muito mais essa área. E tens, por acaso, também faço nisso, há imensas propostas relacionadas com essa área. Propostas de teste. Sim, eu queria só acrescentar, desculpa. Sim, como a Beatriz mencionou, eu nem sequer tive a cadeira cá, porque era só uma cadeira num semestre, mas assim tive bastante contacto e, aliás, a minha tese neste momento é relacionada com visão computacional. Por isso, sim, acho que de facto é um bocadinho desproporcional, porque acho que é uma área muito importante e com muita investigação agora. Por isso acho que se calhar fica um bocadinho pela introdução. Mas como mencionaram, há muitas propostas de tese que são relacionadas. Por isso, provavelmente vão aprofundar, mas por vocês mesmos. Muito obrigado. O André voltou a fazer uma pergunta, acho que esta é melhor para o Ricardo responder. Existem projetos de investigação do INESCTEC acessíveis para alunos de terceiro e quarto ano? Pronto, pelo que eu sei, se não me engano, por exemplo, há bolsas atribuídas todos os anos a alunos que querem ser chamados iniciantes em investigação, se não me engano. Nota que ninguém está à espera que vocês já sabem de tudo, ou seja, vocês vão ter sempre uma parte de aprendizagem de pesquisa e depois sim vão começar a desenvolver pequenos projetos, por isso não digo que em termos de palavra adequada acho que não é a mais apropriada, mas há projetos disponíveis, não só no INESCTEC, mas como outras instituições. Se não me engano agora até há cursos de verão e isso, noutros laboratórios, mas não tenham medo de ingressarem nesses projetos só porque acham que não têm as capacidades para tal. Não, vocês vão ter uma fase em que vão adquirir essas capacidades. Ok, se ninguém quer acrescentar nada? Não. Pronto. Acham que as atividades extracurriculares e até mesmo Erasmus, no caso do Eduardo, ou a ingressão em associações vos ajudou a perceberem quais os vossos gostos? Estou bastante indecisa sobre os meus gostos e não sei como descobrir. Eu acho que posso falar disto também. Eu acho mesmo crucial, acho que é algo que toda a gente
deve fazer, e acho que é exatamente a maneira que podes descobrir-te. Eu falo pessoalmente, se calhar é um bocadinho TMI, mas apesar de já ter muita ideia do nono ano de eletro e automação, sempre tive e ainda tenho muitas dúvidas se este é o percurso para mim. Muitas vezes se preferia estar noutras áreas, mesmo coisas mesmo de artes e assim, e por isso mesmo eu compenso isso muito através dos meus hobbies e é um bocadinho aí que eu exploro essas outras opções e essas outras facetas, e acho que é muito importante. Mesmo a minha experiência de Erasmus, acho que é o melhor que podes fazer em termos disso, são coisas que te põem mesmo fora da tua zona de conforto, porque é isso, mesmo que acabe por ser algo que não é bem o que queiras, tu ficas com muito mais noção de como é que é este tipo de ambiente diferente. Por isso isto pode ser um estágio numa certa empresa, pode ser pois é, o tipo de atividade de investigação, pode ser assim, em contextos mais de carreiras de engenharia, pode ser coisas muito variadas, não é? A engenharia pode ser aplicada a muitos contextos, e eu compreendo esse sentimento, e eu sei que se calhar também é um medo, não é? Que às vezes sentimos fora do nosso lugar, mas acho que muitas vezes também podes pensar que, ok, mesmo que eu acabe este curso e que siga este percurso, não acaba aí, não é? Tu não vais sair direto e vais trabalhar na área de robótica ou vais trabalhar na área de eletrónica. Tipo, mesmo aí tens muitos caminhos por onde ir, por isso explora tudo, porque são esses tipos de plataformas e esse tipo de conhecer pessoas e ter experiências diferentes que depois te permite ter uma oportunidade diferente e fora do comum, que se calhar não é o que te estás a esperar e não é o que estás a rever-te neste momento. Espero que ajude. Só queria acrescentar, desculpa, porque também concordo com o Eduardo, eu percebo que seja super difícil. Eu, apesar de sempre achar que queria ir para a automação e para a robótica, eu também sou super indecisa, então eu tive alto struggle olha, no segundo ano para escolher o ramo e depois para escolher a automação, para escolher a especialização, também foi uma confusão, mas é isso, é o que o Eduardo diz. Eu acho que foi o que nós, os três, até dissemos ao longo das nossas apresentações. Para te descobrires, para descobrir o que gostas, tens mesmo que experimentar, tens que te juntar a projetos, a organizações, e tal como o Eduardo já tinha dito, não tem que ser organizações relacionadas com engenharia, especificamente. Mas opa, é mesmo isso, tens que experimentar. E não tenhas medo, tipo, experimenta e se não gostares, sais e vais para outra, experimentas outra vez e pronto. É mesmo isso. E se agora quando fores tomar a tua decisão, vês que, olha, não gostas de nada, não tenhas medo de voltar atrás e mudar a tua escolha. Porque é muito difícil, eu não sei quem pôs esta pergunta se está se está no segundo ano ou no terceiro, mas por exemplo, se estiveres no segundo ano, ou mesmo no terceiro, mas principalmente no segundo, é muito pouco tempo ainda para perceberes realmente o que é que queres fazer e o que é que gostas, e ainda sabes muito pouco, conheces muito pouco os ramos. Por isso, para te descobrires, para perceber o que é que gostas, é isso, experimenta, simplesmente. Experimenta diferentes áreas e não tenhas medo de experimentar e não gostar e sair e experimentar uma coisa nova. E, por exemplo, uma coisa que eu fiz foi, no meu segundo ano, eu comecei a juntar-me a diferentes organizações para descobrir o que eu gostava, mas também para complementar algumas coisas que me estavam a faltar no curso. Por exemplo, no meu segundo ano eu juntei-me ao núcleo, ainda estou cá, e depois, por exemplo, no meu terceiro ano, como área de engenharia eu sentia que me faltava, por exemplo, assim, uma parte mais humana. Eu juntei-me, por exemplo, à ESEC, que é uma organização que não tem nada a ver com a engenharia, mas que ajudou-me a poder estar pronto, a complementar o curso e sentir-me mais completo. Pronto. Desculpa, era só isso que queria acrescentar. Deixa-me aproveitar só para contextualizar isto, antes de avançarmos, contextualizar isso um bocadinho nas mudanças que vão haver das cadeiras. Porque então, como agora tem o tronco comum, essencialmente a licenciatura
tem algumas optativas, mas maioritariamente é tronco comum. E depois é no quarto e no quinto ano, nos mestrados, que não só tem as especializações, Autotec e Energia, mas também tem muitos grupos de optativas. Tá? Acho que tem, se forem a ver no guia, tem tipo, escolhe 3 de 15 optativas, não é? E essa é para mim, é uma das grandes vantagens desta nova mudança, é porque aí vocês podem fazer combinações que se calhar não faria muito sentido se estivessem só especificamente para ir para uma especialização, mas que são vertentes muito diferentes que vocês querem experimentar e que têm se calhar interesse, não é? Por isso vão mesmo ter oportunidades, se calhar um bocadinho tarde no curso, concedo isso, mas vão ter algumas oportunidades para fazer aquele tipo de experiências como eu fiz na questão de jogos, não é? Por isso acho que é uma boa mudança nesse sentido. Ainda estou um bocadinho com medo da parte da licenciatura, que acho que a Beatriz disse, mas acho que pelo menos no mestrado está muito pronto para o vosso sucesso e para esse tipo de problemas que vocês têm. Okay, obrigado. Outra pergunta. Dentro do ramo da automação, qualquer aluno pode escolher a especialização em robótica ou há critérios de seleção? Pronto, é assim. Isto agora vai mudar, vocês já não vão escolher as especializações. Pronto, tipo, mas pronto, anteriormente, até agora, pelo menos, a escolha da especialização era igual à escolha do ramo. Tipo, estás em automação, qualquer aluno de automação se podia candidatar a qualquer especialização e depois eram os mesmos critérios, era a média, o número de cadeiras que tinhas feitas, pronto, eram os mesmos critérios do que o ramo. Mas agora vocês não vão escolher especialização, só vão escolher, ou melhor, a vossa especialização vai ser automação, tech ou energia. Depois, se tu quiseres seguir a área da robótica, vais para a automação e depois, como a Eduardo falou, tu tens muitas cadeiras, tens muitas mais cadeiras que podes escolher, tens tipo, como a Eduardo disse, tens por exemplo 15 e escolhes 3 ou 5, escolhes tipo 3 daquele grupo de 15. Pronto, e basicamente, se tu quiseres seguir a área da robótica, consulta o guia, porque no guia tem tipo a mostrar-te de género, se quiseres pronto, o guia ajuda-te a perceber quais cadeiras é que deves escolher se quiseres seguir uma determinada área que existe agora. Não sei se fez sentido tudo o que eu disse, mas pronto, é isso. Sim. Posso só acrescentar algo relativamente a isso, é que as cadeiras no novo plano de estudos basicamente são optativas, ou seja, não têm que abrir as 15 cadeiras. Se não houverem alunos suficientes para essas cadeiras, as cadeiras não abrem. Pronto, era só para fazer esta ressalva, para já estarem informados acerca disso. Podem continuar, desculpem. Obrigado. Certo, mas em termos de critérios de ser selecionado para a especialização, acho que de facto as diferenças é que é a entrada no mestrado, que acho que nem vai aplicar-se para vocês, porque vão ser o que se chama os alunos de transição, por isso vocês têm entrada garantida nos mestrados, se assim o quiserem. Por isso já nem sequer é um fator. E depois é simplesmente escolherem as cadeiras, por isso acho que até têm menos situações de será que eu tenho média suficiente para entrar nisto? Acho que isso até deixa de ser efetivo. Não tenho a certeza, mas acho que é a mudança disso. Sim, acho que está respondido. Uma questão. Principais temas que sentem que fazem falta à formação da área? Linguagens de programação, etc. Posso... Quer dizer, eu acho que também já foi um bocado repetido, ou seja, por exemplo, o Eduardo, como referiu, ele teve de aprender Java sozinho. Um grande desvantagem do nosso curso é que nós não temos linguagem orientada a objetos. Nós não aprendemos isso em nenhuma cadeira, ou seja, acho eu, é só C, o MATLAB que aprendemos. Depois também, como o Eduardo já referiu, o ROS. O ROS não é uma linguagem, ok? Mas pode-se dizer que é uma forma de pensar em como programar e também
que estipula as comunicações. É um middleware, mas o que vocês podem pensar também é a ROS em C++, ou seja, o facto de não saberem C++ também dificulta a entrada em ROS. Mas acho que não me estou a lembrar demais, mas se calhar passa a palavra Beatriz ou Eduardo, que eles estão mais frescos na saída do curso. Devem saber melhor. Acho que em termos de skills técnicos, acho que já mencionaste a maioria das coisas. De resto, só para tentar ver a pergunta outra vez para ver se não me confundo. Relativamente à formação em si, acho que é um bocadinho. Eu pessoalmente também acho que falha muito em termos de investigação, no sentido de. Acho que uma falha grave que o nosso curso tem é que em quase todas as cadeiras tu podes entregar relatórios, por exemplo, sem referências bibliográficas, o que eu acho que é ridículo numa universidade. E acho que esse tipo de pensamento falha um bocado, não é? Nós temos o projeto FEUP no início, que diz as coisas todas e vocês se calhar aplicam isso uma vez e depois nunca pegam até terem de chegar à preparação de dissertação e aí estão outra vez a aprender. Por isso, não são os skills técnicos, não é o conhecimento científico especificamente, é se calhar os skills à volta que vocês precisam para pôr esse conhecimento científico em prática. Por isso, coisas se calhar que nem toda a gente usa, mas exemplos, não é? Coisas como usar o LaTeX para fazer documentos, que obviamente são, por não serem conhecimentos científicos, faz sentido que fiquem para trás nos documentos, mas acho que podia haver mais cultura no nosso curso para se focarem nessas coisas, e que foi um bocadinho a diferença que eu senti também. O nível de qualidade de apresentações e o esforço era diferente por causa nesse sentido. De resto, áreas de formação, acho que também já mencionamos que eu sentia que ao longo do curso, né, estava a ter as cadeiras, ok, primeiro e segundo ano, estou a ter as cadeiras introdutórias para depois aprofundar muito, não é? E o que aconteceu é que ao longo dos anos eu senti que, ok, estou ainda a ter cadeiras introdutórias e que quando é que isto começa a ser? Acho que é um sentimento que acontece muito. Por isso acho que se calhar alguma gordura, algum excesso nesse sentido de tentar dar a engenharia eletrotécnica toda e depois perde-se os específicos que se calhar seriam mais úteis. Por isso acho que em termos de áreas de formação é isso. Acho que eles te vão apresentar, se tu estiveres atento, eles vão-te apresentar tudo o que precisas para em termos de áreas de formação. O problema é que tu é que tens de fazer o trabalho para chegar lá, para de facto concretizar essas coisas. Para que isso ajude. Sim, tipo, eletro é tão abrangente, é mesmo muito, muito abrangente, por isso também percebo porque é que não dá para ir tão a fundo na maioria das coisas, mas é isso, tipo, há muitas aqui que perguntaram o que é que faltava, há muita coisa que falta, muita coisa mais que podíamos dar e aprofundar, só que não dá, não há tempo, então dão-te as bases e depois tu, com o conhecimento que tiveste, tens que conseguir sozinho aprender novas coisas e pronto. E se sentires que... E depois, tipo, também a pergunta... Depois, dependendo do que tu quiseres fazer quando saís da faculdade, a resposta a esta questão pode variar, porque, por exemplo, nós estamos aqui, as coisas que nós estamos a dizer que nos fazem mais falta, nós estamos muito a relacionar com robótica, mas se calhar colegas de eletrónica ou de micro ou de gestão, se calhar diriam outras coisas. Por isso, o que nós sentimos que falta, que nos está a fazer falta no curso, temos que ir procurar a outras unidades curriculares da UP ou simplesmente aprender sozinhos. E acho que é isso. Sim, obrigado. Esta pergunta é para o Ricardo, especificamente. O que te levou a avançar com o doutoramento em vez do mercado de trabalho? Desvantagens, vantagens? Ok. Quando ingressei no mestrado, na FEUP, não estava todo a pensar no doutoramento. Só tinha algum pensado mais em ensino, ou seja,
de ser professor, mas mais no ensino secundário, principalmente como já tive contacto com eletrónica industrial e automação no secundário. Era mais só esse o meu pensamento no início, de ensinar, por exemplo, nesse curso. Mas depois, também ao avançar, também pensei em trabalhar em engenharia de desenvolvimento de software, porque sempre agradou-me mais software do que hardware. Mas deixei um bocado essa decisão pendente para a dissertação, porque eu acho que na dissertação é onde tu tens a oportunidade de ver se tu gostas de investigação ou não. Eu por acaso tive um bocado de sorte na minha tese, que a tese que eu escolhi não foi, ou seja, envolveu todo o processo de investigação, ou seja, pensar, propor um método, testar, recolher dados, também escrever-se artigos, tipo, envolveu todo esse processo e deu logo para experimentar se gosto disto ou não, se me sinto confortável com isto ou não. Por isso é que, ou seja, o que me levou é, depois da tese, gostei de não ficar só pelo ok, de tentar sempre melhorar o que é que temos, de tentar procurar, fazer-nos perguntas, questionar-nos. Claro que isso é um bocado, sentimos um bocado inseguros ou incertos, porque nunca sabes bem se estás bem, se não, e andas sempre ali a tentar melhorar, mas tu próprio não sabes bem se estás a melhorar, mas acho que a experiência de estás a desenvolver algo com a tua assinatura, digamos, e de melhorar as coisas já existentes, dando o teu contributo para a sociedade, foi o que me fez ir para o doutoramento. Agora, relativamente a vantagens, pronto, faço o que tu queres. Quando eu digo faço o que tu queres, é faço o que tu gostas. Tens alguma possibilidade de escolher os projetos em que te envolves, áreas de conhecimento, ou seja, enquanto que numa oportunidade de trabalho tu vais um bocado lá cingido ao produto da empresa ou à política da empresa, e na investigação ficas um bocado com maior poder de decisão no teu percurso. As vantagens é que estás-te a comprometer com mais 4 anos em cima, basicamente. E em Portugal, principalmente, a investigação não é muito... estão a faltar um bocado a palavra, mas não é muito valorizada. E se calhar, em termos de bolsa e isso tudo, não é muito valorizado. Mas também uma pessoa tem sempre esperança depois, quando acabar o doutoramento, de encontrar oportunidades melhores, quer seja em Portugal, quer seja fora. No meu caso, também quero procurar oportunidades de ensino no ensino universitário, por isso todo esse panorama foi o que me levou a que as vantagens fizessem o overcome das desvantagens. Pronto. Ok, acho que está respondido. Uma dúvida para o Eduardo agora, do André. Como é que entraste em contato com o CEIA para te candidatares para o estágio? Podias descrever que tipo de trabalho desenvolveste e mencionar qual a duração do estágio? Olha, acho que isto é um ótimo exemplo de como colocar-se em atividades leva a oportunidades, porque eu juntei-me ao núcleo, juntei-me ao departamento de imagem e por isso houve o NAILIT, como o Ricardo mencionou, que é tipo uma competição de engenharia que normalmente agora fazemos em associação com empresas. Este ano não vai acontecer, mas espero que no futuro retome. E nesse ano foi feito com o CEIA, por isso eu estive lá a participar, estive a tirar fotos essencialmente e fiquei a conhecer o CEIA. Relacionado com isso, já não me lembro exatamente como foi a candidatura em si, se foi simplesmente recebi um e-mail ou se foi enviado para o chat do núcleo, mas eu não entrei em contacto com o CEIA, estava atento, e o CEIA tem um programa de estágios muito grande. Não sei se mudou entretanto do ano em que eu fiz, mas é o Summer Internship, que se estiveres à procura provavelmente encontras, que é um programa com mesmo muitos estagiários, pelo menos no meu ano. Por isso acho que eles estão ativamente à procura de pessoas para se juntarem. Por isso, se entras em contacto, isto se calhar são conselhos mais gerais para estágio, não é?
se procurarem, por exemplo, recrutadores no LinkedIn, oportunidades assim, enviar e-mails de interesse, as pessoas, especialmente empresas, em atividades como, por exemplo, as jornadas no núcleo e outras feiras de emprego que existem, as empresas estão também à vossa procura, por isso estejam vocês preparados para ver isso. Há muitas oportunidades e é uma das grandes vantagens da FILP, é que tem muito contacto já com essas oportunidades. Queria dizer, desculpa, Não, força. pois, que nas feiras de emprego têm sempre imensas organizadas pela FILP, pelo NEC, por outros núcleos. Vocês têm contacto, agora são todas online, não é? Vocês têm imenso contacto com diferentes empresas e muitas vezes até eles ficam com os vossos, principalmente no segundo semestre, porque está mais próximo do verão, ou seja, está mais próximo da altura dos estágios, eles ficam com os vossos contactos e muitas vezes são eles que vos contactam. E mesmo para fazerem depois a vossa dissertação no último ano, muitas vezes, como eles têm os vossos contactos, eles mandam-vos um e-mail ou ligam-vos para vos falarem com vocês e tentarem com que vocês façam lá a tese ou assim, e mesmo depois para o futuro, para arranjar emprego, também é uma mais-valia. Okay. Outra pergunta. É possível trabalhar em desenvolvimento de software em automação ou seria mais aconselhável, por exemplo, fazer mestrado noutra área como engenharia informática? Posso responder a esta? Eu acho que a automação está mesmo muito mais relacionado com eletro que informática. Até porque a informática está mais relacionado com desenvolvimento web e agora recentemente com a inteligência artificial e visão computacional. Por isso, se quiserem especializar-se mesmo em automação, aconselho eletro. Acho que não tenho mais nada a acrescentar. Eu se calhar acrescentaria só especificamente a questão do desenvolvimento de software. Não é? Tens de ter em conta, não é, que nós em eletro acho que temos muito menos noção de o que é, se calhar, o processo de desenvolvimento de software, que acho que é muito melhor dado em informática, nesse sentido, porque eles estão focados nesse aspecto, mas nós também temos na mesma muito contacto com software. E mesmo em automação, falando, por exemplo, em robótica, obviamente existe o robô em si, mas muito de robótica é puramente software. Acho que a maioria, tipo os algoritmos de mapeamento e tudo, e o planeamento é muito aplicação e desenvolvimento de software. Por isso, acho que tens contextos sempre em que podes fazer desenvolvimento de software. Agora, se estás especificamente à procura disso, é como eu mencionei, tipo, vai ao encontro do que é mais diretamente isso. Acho que tens a oportunidade, como tudo, mas não hesites de ver algo mais específico. Sim. Aliás, acho que nós vamos ter palestras com professores e podes perguntar isso também, é importante. Outra pergunta. No novo plano, tem uma indicação para um estágio de 1 mês no final do 3º ano, fim da licenciatura. Na minha opinião, acho que será uma grande mais-valia, mas tendo em conta os conhecimentos adquiridos por essa altura, será que conseguiremos realmente fazer algo prático? Quem sabe mexer com robôs, ou poderá ser algo frustrante? Eu respondo a esta porque eu estive a ver o webinar dos novos cursos. Não, sim, é de facto uma ótima oportunidade e eu acho que fazem muito bem em integrar esse estágio como mais conclusão de licenciatura, porque acho que é um momento importante de aplicação de conhecimentos. Agora, obviamente vocês não vão estar ao nível do contexto profissional, mas mesmo em estágios com empresas, por exemplo, que seja o contexto, obviamente vai ser ajustado a vocês, percebem? Eles não têm as empresas, tanto as empresas como os professores sabem qual é o vosso nível e estão em contacto. E se calhar as empresas vão exigir mais de vocês do que conseguem dar, mas isso também é uma boa oportunidade, percebem? A avaliação em si vai ser justa e vai ser ajustada, percebem? Se calhar as empresas puxam mais por vocês, mas isso na minha opinião até é positivo, porque
ter esses momentos em que estão vocês próprios a concretizar os conhecimentos que supostamente adquiriram ao longo da licenciatura é dos momentos mais importantes do curso inteiro. Por isso, se calhar vai ser frustrante, mas é exatamente isso que vocês têm de fazer, percebem? É como a questão dos projetos ao longo da automação, tipo, foi muito trabalho e foi muito difícil, mas é de longe as coisas que eu mais aprecio e que olho para trás e fico, é isso que eu me vou lembrar e é isso que fica comigo de automação e do curso. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa. Posso acrescentar. Notem daquilo que eu referi de só aprender realmente robótica quando foi na dissertação, ou seja, quando temos hands-on nas coisas. Por isso, independentemente de só ser um mês, vejam este estágio, por acaso eu não sabia que ele existia, como oportunidade de mexer em coisas, ou seja, de mexer, verem se gostam, se não, de evoluir os vossos conhecimentos, e principalmente aplicá-los, não é? Porque nós estamos num laboratório, num ambiente muito controlado, mas efetivamente quando estamos, quer seja numa empresa ou num laboratório de investigação, aí é que temos a oportunidade de testar coisas e brincar, digamos, quer seja com robótica ou automação. E independentemente de se vai-vos puxar ou não, também vejam isso como uma plataforma de lançamento, ou seja, de ganharem contactos, suponho eu que vão ter já contacto com pelo menos empresas ou professores ou laboratórios de investigação que poderão ser muito úteis, quer seja para o mestrado, quer seja no pós-mestrado, que vocês vão decidir. Ok, obrigado. Assim, vou dar agora tempo um bocadinho para se alguém quiser fazer a última pergunta, para entretanto fecharmos a sessão. Se quiserem fazer perguntas, façam agora. Pronto, se não houver perguntas, queria agradecer-vos, ao Eduardo, à Bia e ao Ricardo, por estarem aqui, por terem ajudado. Acho que foi uma mais-valia, ou vai ser uma mais-valia. E agradecer também aos participantes. E queria só pedir, por favor, para não saírem, entretanto, porque queria-vos pedir para responderem a uma sondagem que vai aparecer agora. Pronto, e eu em nome da equipa do CIP quero agradecer aos palestrantes, ao Eduardo, à Beatriz e ao Ricardo e ao Nuno por estarem aqui e darem um bocadinho da vossa experiência e do vosso tempo, que acho que é muito importante. E pronto, a ti, Nuno, também fazes parte da equipa, mas também estás aqui para dar a cara agilizares aqui todo o processo. Obrigada a todos por terem participado. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Bela.